Olá! Finalmente hoje chegaremos ao fim desta série de 5 vídeos sobre poder e Estado. E hoje nós vamos falar sobre o que pensava Karl Marx, de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, de 1820 a 1895, em um Estado como produto e instrumento do controle da classe dominante. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me ouvir. Para o filósofo alemão Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade humana primitiva era uma sociedade sem classes e sem Estado. Nessa sociedade pré-civilizada, as funções administrativas eram exercidas pelo conjunto dos membros da comunidade, clã, tribo, etc. No determinado estágio do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, certas funções administrativas, antes exercidas pelo conjunto da comunidade, tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que detinham força para impor normas e organização à vida coletiva. Teria sido através desse núcleo de pessoas que se desenvolveu o Estado. Assim, para Marx e Engels, o Estado nem sempre existiu. Durante milênios, inúmeras sociedades teriam vivido sem ele. O Estado surgiu quando, num certo estágio do desenvolvimento econômico, também surgiram as desigualdades de classe e os conflitos entre explorados e exploradores. O papel do Estado é amortecer o choque desses conflitos, evitando uma luta direta entre as classes antagônicas. Mas, conforme escreveu Engels, como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas e, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe dominante, classe que, por intermédio dele, se converte em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos, para manter os escravos subjugados. O Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes. E o moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. Entretanto, por exceção, há períodos em que as lutas de classe se equilibram, de tal modo que o poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa independência momentânea em face das classes. Em resumo, podemos dizer que Marx e Engels rejeitam de modo geral a teoria do Estado como simples mediador de luta de classes. Em vez disso, concebem o Estado atuando geralmente como um instrumento dominante de classe. Na sociedade capitalista, por exemplo, o domínio de classe identifica-se diretamente como a proteção da propriedade privada dos que possuem, contrariando os interesses daqueles que nada têm. Proteger a propriedade privada capitalista implica preservar as relações sociais,
as normas jurídicas, enfim, a segurança dos proprietários burgueses. Essa concepção do Estado como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra estabelece, portanto, uma relação entre as condições materiais de existência de determinada sociedade e a forma de Estado como ela adota. Ou seja, o Estado é dominado pela estrutura social de modo a atender às demandas específicas de uma dada forma de sociabilidade, garantindo que essa forma se mantenha. Isso significa que o Estado só é necessário devido ao caráter antissocial desta vida civil. Está escrito em Karl Marx, glosas críticas ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. Está lá na página 513 para você conferir detalhadamente. Ou seja, o Estado existe para administrar os problemas causados pela forma antissocial, desigual, excludente da sociedade civil. E ele só poderia deixar de existir quando a sociedade não fosse mais dividida em classes antagônicas. Assim, Marx diferenciou-se de todos os outros autores anteriores porque sua crítica ao Estado não visava atingir uma ou outra forma de Estado, mas a essência mesma do Estado. De qualquer Estado. O Estado se origina exatamente em realizar em si mesma, de forma concreta, os ideais universalistas, ou seja, em garantir em sua dinâmica a igualdade de condições sociais. Ele nasce da desigualdade para manter a desigualdade. Eu espero que nesse tema, com uma série de 5 vídeos, você tenha aprendido um pouco sobre a fundamentação do poder político e compreendido as explicações filosóficas para a organização social e políticas. E se desejar saber um pouco mais, leia em suas respectivas obras o pensamento de Platão, Aristóteles, Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Hegel, Marx e Engels. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E no próximo tema dessa nossa conversa diária, nós vamos falar sobre regimes políticos. Eu falo e você me escuta. Até a próxima.